Começa agora mais um programa Gente do Rio. Hoje vamos falar das ações de empresas com impacto social. E obrigada por estar com a gente todo domingo de manhã ou na reapresentação após o programa Canal Livre. E se você assiste pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir. Se quiser comentar também, vai ser o céu pra gente. Olhar para o outro, ter empatia pela dor do outro, pensar no bem-estar e na felicidade do outro. É possível olhar para o social e, ao mesmo tempo, cuidar do desenvolvimento econômico sustentável? Essas são questões que estão cada vez mais presentes nos modelos de negócios do nosso século. Passamos muito tempo pensando no próprio umbigo. Agora, as mudanças climáticas, a desigualdade social e a própria violência urbana mostram que não é mais possível crescer assim. Nossa entrevistada de hoje já pensa nisso faz tempo. Psicóloga especializada em captação de recursos e em gestão de organizações sociais e entidades do tipo, Ellen Pedroso está há 11 meses à frente da Diretoria de Responsabilidade Corporativa e Direitos Humanos da L'Oréal Brasil. A empresa se notabilizou por apoiar iniciativas sociais em seu entorno, como o Circuito Cultural da Pequena África e o Cais do Valongo. Seja bem-vinda, Ellen. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Ellen, por que uma empresa precisa de uma diretoria de responsabilidade corporativa, porque responsabilidade social a gente já conhecia, e direitos humanos? Excelente pergunta. Sempre me perguntam o que faz uma diretora de direitos humanos. E a gente está na década de ação, faltam apenas 7 anos para a gente atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que garante que as empresas têm um papel protagonista, inclusive na defesa dos direitos humanos de seus trabalhadores. Então, um exemplo muito forte do que a gente lidera uma agenda é o salário digno. É garantir que 100% dos nossos colaboradores, eles tenham um salário digno que vai além do salário mínimo, que consiga cumprir não só a sua agenda de sobrevivência, como a gente fala, mas eu gosto de dizer de vivência, né? Da gente conseguir, de fato, garantir uma condição econômica muito mais superior. Estilo, a gente não quer só comida. Exatamente, exatamente. E qual é a diferença da responsabilidade social para a responsabilidade corporativa? É praticamente a mesma coisa. É porque você acaba tendo um olhar corporativo, né? Empresas em geral têm marcas, tem uma série de agendas. Então, o corporativo vem para ter uma unidade no negócio, para ter realmente a responsabilidade corporativa no centro. Então, é muito comum empresas terem institutos e investimentos sociais privados que são fora do negócio. Então, o termo corporativo, ele mostra que a empresa está discutindo o tema no nível realmente de C-level, que é o meu caso. Hoje eu faço parte do COMEX, que é o nosso comitê executivo, que eu respondo direto ao CEO. Isso é um movimento que a empresa está colocando, de fato, essa agenda não financeira, né, no centro do negócio. Você está falando, eu sempre observo, hoje não existe mais presidente, só existe CEO, não existe mais funcionário, colaborador. É engraçado esse dicionário, né, que mudou com o tempo, né? Eu acho que vai trazendo mais cuidado com as palavras, elas vão trazendo para a gente um exercício de reflexão e consciência desses movimentos que a gente precisa fazer, né? A gente acaba que, com alguns termos, reproduz uma história, né, com vieses inconscientes, com uma série de questões que só reproduzem um jeito de fazer que a gente quer mudar. E uma diretora de direitos humanos faz o quê? Então, uma das questões, por exemplo, mais técnicas, né, que a gente faz é um mapa de risco. A gente acompanha justamente para os nossos colaboradores qual é o ponto principal de discussão que a gente precisa evitar e ter ações em comum. Quando fizemos em 2020, o principal ponto que nos chamou a atenção era a possibilidade de discriminação. O Brasil tem 56% da população negra, mas quando a gente olha para dentro das empresas, a gente ainda tem uma minoridade que não representa a sociedade. E que políticas inclusivas a L'Oréal pratica?
Olha, a gente tem tantas políticas internas, né, políticas para o nosso colaborador, a política de direitos humanos, inclusive, para fornecedores, e a gente tem um trabalho completo de diversidade. Agora, recentemente, fizemos um censo. Esse é um movimento de poder dar oportunidade para esse colaborador como se autodeclara. Então, assim, a gente começa a ter um processo, né, de conscientização de cada funcionário. Para além disso, a gente tem grupos de afinidades, que são movimentos realmente voluntários, onde os próprios funcionários trazem questões e com isso a gente vai construindo planos de ação, em conjunto com as áreas que são de direito. Se é um assunto de RH, a gente trabalha com RH. Se é ligado à nossa cadeia de valor, a gente trabalha com a área de supply chain. Então, realmente são políticas que são transversais e que a gente, com as ações, vai conseguindo trabalhar em toda a empresa. Os empresários ou as pessoas com a mentalidade mais retrógrada podem achar que você ter o respeito à diversidade, respeitar o meio ambiente, é alguma coisa que traz gasto ou dificulta a produção. Que ganhos a empresa que pratica esse tipo de responsabilidade tem? Primeiro, eu acho que não tem volta, né? A gente está no momento que o planeta é a nossa casa, né? Então, a gente precisa cuidar dele. E as empresas, elas precisam de recursos, insumos. Então, quando você pensa numa indústria de beleza, a gente olha todo o ciclo de vida desse produto. Desde como ele é pensado na sua fórmula, quais são os insumos que são extraídos, inclusive da natureza, para a gente substituir o máximo possível por produtos químicos. Então, a gente tem toda uma política de olhar para a nossa biodiversidade, porque o nosso país, por exemplo, são 40% da nossa terra de mata, né, e de florestas. A gente tem um dever de olhar, inclusive, para as comunidades. E aí eu vou olhando para todo esse produto. Como é que ele vai formulado? Aí a gente tem um centro de pesquisa aqui no Rio de Janeiro, ali perto do Fundão, na Ilha do Bom Jesus, e que é maravilhoso, o primeiro, único da América Latina, onde você tem desenvolvimento de pesquisa, inovação, ciência, trabalhando em prol de uma beleza que move o mundo. Então, cada vez mais a gente olha para esse ciclo e pensa na embalagem. Então, o que eu quero dizer, né, desse ponto de vista, usando o nosso exemplo, acho que outros empresários podem pensar sobre isso, é de fato o quanto que para a sua subsistência, no hoje, não é no futuro, é no hoje, você precisa olhar para os recursos. Se você busca, né, que são finitos, recursos que de alguma forma você não está contribuindo para a subsistência daquelas comunidades ou de fato para a maneira como você vai trabalhar esse material, eles são finitos e o seu negócio vai se encerrar da mesma maneira. Fora, como você mesmo trouxe, a gente está passando por uma mudança muito importante. O consumidor, ele quer saber, as novas gerações, eu tenho uma filha de 10 anos, ela já considera a questão do meio ambiente, a questão racial, a diversidade e acessibilidade dos produtos como algo inerente ao processo. Então, esses consumidores no futuro, de fato, vão ser as pessoas que vão determinar o futuro dessas empresas. E o que você que lida com o empresariado nacional, né, com outras, troca com outras empresas, o que você acha que o nosso empresariado brasileiro precisa avançar? Eu acho que a gente está na década de ação, como eu disse, né? E eu acredito muito no que o secretário-geral da ONU traz. Está precisando agir. Ferramentas, metas, objetivos, tudo isso a gente hoje oferece, né? O mundo tem instituições no Brasil e fora que ajudam as empresas a encontrarem o seu caminho e fazer o seu plano. Então, hoje a gente tem um nível de capacidade de especialistas e pessoas que possam ajudar a gente a encontrar a melhor maneira de agir, mas o que falta é ação. Então, acho que é virar a chave mesmo de que não tem volta e que a gente precisa fazer e começa pela sua própria empresa. Uma outra questão do mundo corporativo que a gente tem acompanhado e sistematicamente uma rede de supermercados tem praticado, tem acontecido o racismo em suas lojas sistematicamente. Isso não acaba. O que você acha que deveria ser feito? Que providências essa empresa, se isso fosse na L'Oréal, o que você faria? É interessante essa discussão porque é também muito complexa, né?
A gente hoje vive um processo onde tem empresas terceirizadas, você tem uma cadeia de valor complexa nesse processo. De fato, é um tema que tem que ter fim, né? Eu acho que é uma discussão, começa pela consciência, para a gente trazer realmente ferramentas. E, de fato, o que a gente pode fazer é muito ajudar essas empresas através de movimentos. E eu gosto muito dos dois movimentos que eu citei, o Mover, né, que a gente faz parte, e o próprio Pacto Global, que são espaços para que as empresas, de fato, possam conhecer o que as outras estão fazendo. Então, esse exercício do que a L'Oréal está fazendo, que essa empresa pode aprender e trocar informações, ter projetos em comum e ter metas comuns, né? Então, por exemplo, o Mover traz uma meta aí de 10 mil lideranças, pessoas negras em posição de liderança até 2030. Então, é um exercício de que as empresas têm uma série de etapas para ser feitas, que esse plano ele já começa a agir, fazer mudança desde a cadeia de valor até interna, né? Então, é um processo importante de discussão. No próximo bloco, quer trabalhar numa grande empresa como a L'Oréal? A Ellen vai contar qual é o dever de casa para se qualificar para isso. E ela vai falar também como a L'Oréal apoia os projetos sociais da região onde ela está, na zona portuária do Rio. Fique com a gente que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com a Gente do Rio, hoje conversando com a diretora de Responsabilidade Corporativa e Direitos Humanos da L'Oréal Brasil, Ellen Pedroso. Ellen, você é especializada em captar recursos para projetos do terceiro setor. Qual é a dificuldade e como se deve fazer, que dever de casa fazer para captar esses recursos? Olha, eu digo que quem é captador não deixa de ser captador nunca, né? É um desafio. Eu construí a minha carreira em terceiro setor, tive uma passagem por governo também, mas uma das principais descobertas que eu fiz é o relacionamento. Então, você montar uma rede importante de relacionamento e entender qual é o público, né, dessas empresas ou do governo ou inclusive de fundações internacionais que podem ajudar a você atingir a sua meta. Sem o recurso, a gente não completa uma missão. Então, é de fato importante que a organização ela olhe para dentro primeiro, entenda qual é o seu verdadeiro propósito e encontrar parceiros que possam aportar recursos de forma consistente e voluntárias de acordo com o seu recurso. Isso é um match. Então, esse relacionamento, ele é muito importante. O outro passo que eu acho fundamental, que a gente cresceu muito, é estratégia. Então, vamos olhar para dentro, vamos agora pensar qual é o mercado, onde estão esses recursos, como é que eu acesso, o relacionamento que eu tenho, como é que eu garanto esse processo e identificar, inclusive, os nossos voluntários de governança. Muitas vezes a gente não olha para o nosso conselho. Os conselheiros, né, aqui no Brasil, a gente fica muito orgulhoso de ser conselheiro de uma organização, mas a gente não dá missão para eles de captação. Então, uma das minhas últimas especialidades, né, foi me desenvolver como gestão de conselhos. Como é que a gente tira dessas pessoas notáveis, empresários, políticos, pessoas especialistas nas suas funções, o melhor para falar, para poder defender a causa que a gente está trabalhando e buscar parceiros para que tragam recursos para essa instituição. Falando em conselho, você hoje atua no conselho da Fundação Angélica Goulart, que é a antiga Fundação Xuxa, que passou por... que os funcionários, os colaboradores resolveram transformar em Fundação Angélica Goulart depois que a Xuxa saiu e tiveram muita dificuldade de angariar recursos para isso, né? Como é que está a fundação hoje, que atende a crianças em Pedra de Guaratiba, na zona oeste do Rio? E como é que quem quiser, que as pessoas que estiverem vendo o programa podem ajudar? Olha, esse é um excelente exemplo de uma fundação com 28 anos como Fundação Xuxa e agora são quase 5 como Angélica Goulart, de um exemplo de um trabalho que foi feito numa comunidade com um dos piores índices de desenvolvimento humano do Rio de Janeiro, onde você consegue ver a mudança de uma geração para outra.
os próprios funcionários foram alunos da Fundação. Então, eu tenho muito orgulho, não só de ser conselheira, mas de ter sido funcionária, né? Então, a minha relação com a Fundação, ela vai muito por conhecer o trabalho e a seriedade. E a gente conseguiu, de fato, né, com a força dessas pessoas que são da própria comunidade, avançar. Hoje a gente está com diversos projetos, novos parceiros, com fundações internacionais, empresas. Então, olha, algumas dicas, temos alguns eventos, né? Acho que tem que procurar no site da Fundação e depois a gente pode passar o site direitinho para todo mundo, mas a gente tem eventos que trazem cultura, esporte, lazer que acontecem lá ao longo do ano. Tem o Bazar, em parceria com uma das empresas de roupa aqui no Rio de Janeiro, que faz um bazar maravilhoso, que está trazendo recurso e doação, né? A gente pode apadrinhar crianças e a gente está conseguindo com isso levar muita educação, esporte, cultura e transformação social para Pedra de Guaratiba. Falando em transformação social, a própria L'Oréal apoia uma série, como eu falei aqui na passagem do bloco, uma série de projetos sociais na zona portuária. Inclusive estão inaugurando agora uma escola de cabeleireiro. É furo de reportagem. A gente está falando realmente a primeira vez sobre esse tema. A L'Oréal tem, de fato, um cuidado, um frame global, que é a L'Oréal para o futuro, onde as nossas marcas, elas abraçam causas, então a gente chama, de fato, causas de marca, onde elas têm temas muito focados, principalmente no meio ambiente e empoderamento feminino. E nós temos uma Fundação L'Oréal lá fora, que traz um programa global que chama Beleza para um Futuro, que é uma formação para mulheres focadas em auxiliar de cabeleireiro, tem também de manicure, tem barbearia, tem uma série de opções. Então, através da inclusão produtiva, que é o caminho, né, pela empregabilidade, empreendedorismo, a gente pode ajudar mulheres que estão numa situação realmente de vulnerabilidade social a fazer uma mobilidade rápida. Porque através de um curso... E onde é que vai funcionar isso? Hoje já acontece em Nova Iguaçu e acontece na Maré, com a parceira. Nossos parceiros são a Casa do Menor e a Redes da Maré. E agora a gente está ampliando para justamente ter na zona portuária, onde fica a nossa sede, um local histórico, na Fundação Darcy Vargas. E vamos inaugurar no dia 27 agora, de abril. E vai ser incrível esse momento onde a gente vai poder oferecer para todas as comunidades da região centro e zona portuária oportunidades para 100 mulheres treinarem, isso com a chancela do Instituto L'Oréal, que é uma referência em educação profissional para mulheres do setor. E para participar desse treinamento, como é que faz? Olha, hoje a gente está já com a primeira turma fechada, mas a gente pode também passar o contato aqui da Fundação para as pessoas conhecerem o programa e nas próximas turmas elas já terem a sua inscrição. E fala um pouco dos outros projetos que vocês apoiam, né? O Circuito da Pequena África, né? O Cais do Valongo. Isso. Ali, a nossa região é uma região histórica, né? Então, para quem não conhece aquela região, na época... região onde está a sede da L'Oréal. Isso, que é a zona portuária, que é conhecida como a Pequena África. Ela foi considerada Patrimônio Histórico-Cultural pela Unesco e foi descoberta durante a nossa reforma ali daquela região, né, por conta das Olimpíadas, Copa do Mundo. Nas escavações descobriram o Cais do Valongo, que é um cais que foi o maior receptor de escravizados africanos da história do nosso país. Foram mais de 1 milhão de pessoas escravizadas. E uma família moradora da região, mais ou menos no mesmo período, fazendo uma obra na sua casa, ia fazer uma garagem, descobriu um cemitério de pessoas escravizadas. E foi um grande choque na época, com presença do próprio das universidades, com arqueólogos e com a prefeitura, se entendeu que eram realmente ossadas humanas. Naquela época, por isso chamava pretos novos, porque os negros escravizados eram realmente considerados produtos. Então era uma alfândega, isso era realmente uma lógica de mercado, eram produtos, e quando eles não sobreviviam ou não engordavam, na Tia Seata, que era uma casa de engorda que também fica na região, eles eram infelizmente assim, mortos ou já estavam muito doentes e chegavam a falecer enterrados nesse cemitério. Então,
foram construídos, né? A gente passou por uma fase, né, de querer apagar essa história. Então você vê sobreposições de construções em cima de tudo isso e ali essa família resolveu abrir um instituto, que é o IPN, que é o Instituto Pretos Novos, e que virou um centro de memória, e a gente tem um trabalho em parceria, a gente apoia as oficinas que eles fazem, que é muito desse cuidado, da gente manter essa história viva, para que a gente aprenda com a história e não repita com o futuro. Então, a nossa grande vontade nesse processo, né, é que outras empresas abracem esses projetos. A gente tem uma região ali, a gente está trabalhando muito fortemente com os próprios parceiros, né? A gente tem agora o Comitê do Cais do Valongo chegando presente nesse processo, para que a gente convide realmente muitas empresas para investir e que esse vire uma rota, né, de turismo, uma rota de história, de celebração do que a gente de fato precisa aprender para nunca mais repetir, né? Então é um momento importante, eu acho que momento da nossa empresa junto com a sociedade local, com os empreendedores, com as instituições sociais, para que de fato a gente consiga fazer diferente. E é muito importante ter essa consciência de trabalhar o entorno, né, Ellen? Porque não é possível ser feliz sozinho, né? Não adianta ter uma ilha ali, uma empresa legal, bacana, sim, com os colaboradores felizes, satisfeitos e o entorno, né? É isso, né? Acho que as empresas são feitas de pessoas e a gente vai perdendo, às vezes, essa reflexão sobre comunidade. Né? Aqui até no Rio de Janeiro, ela virou sinônimo de muitas coisas, mas a essência da comunidade é a gente olhar para os nossos vizinhos e fazer parte. A gente tem parceria com os nossos vizinhos, né? A gente precisa construir juntos uma ambiência e um desenvolvimento socioeconômico melhor. Todos nós ganhamos, né? Então, essa é uma prioridade para a gente. Todos os nossos projetos, eles são focados nas comunidades ao redor e a gente, de fato, quer só ampliar esse investimento. É um belo exemplo que vocês praticam. E quem quer ingressar numa empresa assim, quer trabalhar numa grande empresa, você também que já participou, já fez parte de diretoria de recursos humanos, tem essa especialidade em recursos humanos, que conselhos, que dicas, que dever de casa deve fazer uma pessoa que quer trabalhar numa grande empresa como a L'Oréal? Olha, a L'Oréal, por exemplo, é uma empresa que traz muita diversidade. Então, uma das coisas que me deixa muito orgulhosa é todas as oportunidades que a própria L'Oréal oferece para pessoas de todas as raças, cores, idades. Eu vou fazer 50 anos, nunca trabalhei numa empresa, né? E aí começo a minha vida corporativa aos quase 50. Então, a L'Oréal é essa empresa que tem metas e tem, de fato, oportunidades. Uma das formas de entrada, ontem, inclusive, nós tivemos a seleção, que é o Brandstorm, que é uma oportunidade que já foi na 31ª edição para jovens, né, entre 18 e 30 anos, que estejam estudando, possam se inscrever. A gente faz desafios, no caso foi de tecnologia, e como startups eles têm que trazer soluções e chegam a finalistas, e ontem nós chegamos aí a 3 grupos finalistas. Então é uma forma da gente oportunizar para as pessoas mostrarem quem elas são, mostrarem seu talento, para além, né, do modelo tradicional de análise de currículo. Então a L'Oréal está sempre pensando outras formas. Ela é muito conhecida para o nosso programa de trainee. Então a gente tem momentos ao longo do ano onde a gente faz grandes movimentos e chamamento desses talentos, né? Agora vamos ao nosso ping-pong final. O que pensam de você, mas não é verdade? Que eu sou muito extrovertida, mas eu sou super tímida. Tímida? Não parece, hein? Sou. Então disfarça bem. Livro de cabeceira? Eu estou lendo agora da Viola Davis e, de fato, realmente, eu amo biografias e de fato, assim, mexe muito com a gente. A história de uma mulher potente que passou por a gente está falando de adversidade, de muito preconceito, também bolsista, então tem mexido bastante comigo. Eu estou lendo um também que está me impressionando bastante, Quarto de Despejo. Olha! Já leu? Não li.
Carolina de Jesus. Ah, Muito legal. ela é uma pessoa que... Uma das suas perguntas que eu... Uma mulher que te representa. A doutora Albertina Duarte Takeuchi é uma ginecologista, obstetra e coordenadora do Programa de Saúde da Mulher em São Paulo. E foi acho que a primeira mulher que eu conheci assim, na vida adulta, que eu olhei e falei, é possível trabalhar em política pública, em transformar, em criar um movimento em prol da saúde, da mudança das pessoas. E ela é o quê? Médica da família? Ela é ginecologista obstetra, mas ela também coordena esse programa. E eu fui estagiária dela e me sinto cria ali. Eu acho que muito do que eu construí na minha carreira foi com os aprendizados dela. O que você diria para a pequena Ellen? Olha, para ter tranquilidade de que as coisas vão ficar bem, porque a minha adolescência e infância foi muito conturbada, com muitas perdas. Eu acho que eu sofri muito sem saber da incerteza, né? E hoje, com quase 50 anos, a tranquilidade de que você está no caminho, se você de fato se dedicar, as coisas acontecem. Eu queria poder dizer isso para ela. Melhor boteco do Rio. Eu adoro o Bode Cheiroso, ali no Maracanã. É a melhor barriga de porco que tem, cerveja gelada, adoro. Melhor petisco, já falou da barriga de porco, tem que falar outro agora. Pastel de camarão. Eu amo pastel de camarão, minha comida quase que preferida. Se o Rio de Janeiro fosse um filme, qual seria? Cidade de Deus. Quais são as 3 palavras que mais te definem? Eu acho que é difícil isso, mas um senso de justiça muito forte. Muita emoção, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito cuidadosa também. Quais são seus valores inegociáveis? Justiça. Se pudesse jantar com uma figura histórica, com quem você jantaria? Carolina de Jesus. Realmente. É uma pessoa que tinha muita dificuldade em jantar, né? É uma história muito difícil. Muito né? difícil. De O medo. Medo de assédio, de violência. Um sonho. Que a gente tenha um pouco mais de paz e justiça nesse mundo. Que a gente consiga ultrapassar barreiras e, como você disse, empatia pelo outro. Muito obrigada pela sua participação, Ellen. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pelo convite. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo!